Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová, para juntos agora prepararmos o nosso estudo da revista Sentinela, da semana 20 a 26 de maio de 2024, que tem o tema Você pode perseverar apesar de decepções. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para prepararmos as nossas reuniões. Espero de coração que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová sempre possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Vamos juntos então preparar o nosso estudo 11 da revista Sentinela, que tem o tema Você pode perseverar apesar de decepções? O texto base da nossa consideração é o livro de Apocalipse, capítulo 2, o versículo 3. Você suportou muitas coisas por causa do meu nome. Então, qual vai ser o objetivo desse estudo? Ver como podemos perseverar servindo a Jeová, mesmo quando passamos por alguma decepção. Então, vamos fazer esse estudo completo, com leitura, perguntas e respostas. Então, vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1. É muito bom fazer parte da organização de Jeová nestes últimos dias tão complicados. Enquanto a condição do mundo vai de mal a pior, Jeová nos dá uma família espiritual unida de irmãos e irmãs. Jeová também nos ajuda para que a nossa própria família seja forte e feliz. E Ele nos dá a sabedoria que precisamos para lidar com as ansiedades e nos sentir felizes. Pergunta: por que é muito bom fazer parte da organização de Jeová? Porque enquanto as condições do mundo vai de mal a pior, Jeová nos dá uma família espiritual unida de irmãos e irmãs. Ele nos ajuda para termos uma família forte e feliz e nos dá sabedoria para superar as ansiedades. Leitura do 2. Precisamos nos esforçar para continuar servindo fielmente a Jeová. Por quê? Porque às vezes podemos nos sentir ofendidos por coisas que outros dizem ou fazem. Também pode ser difícil termos que lidar com as nossas próprias imperfeições, principalmente se cometemos o mesmo erro várias vezes. Neste estudo, vamos considerar 3 situações em que precisamos perseverar. 1. Quando o irmão nos ofende. 2. Quando o marido ou a esposa nos decepciona. E 3. Quando ficamos decepcionados com nossos próprios erros. Em cada situação, vamos ver o que podemos aprender com um personagem da Bíblia que continuou leal a Jeová. Então a pergunta: o que precisamos fazer e por quê? Precisamos nos esforçar para continuar servindo fielmente a Jeová, porque às vezes podemos nos sentir ofendidos por coisas que outros dizem ou fazem, ou seja, difícil lidar com as nossas próprias imperfeições. Então vamos ver primeiro quando o irmão nos ofendem, segundo, quando o marido ou a esposa nos decepciona, e o terceiro, quando ficamos decepcionados com nossos próprios erros. Subtítulo: Persevere quando um irmão ofende você. Desafio: alguns irmãos podem ter uma personalidade que nos deixe irritados. Outros talvez nos trataram mal ou fizeram algo que nos deixou desapontados. Até os anciãos da congregação às vezes cometem erros. Essas situações fazem com que alguns duvidem da organização de Jeová. Em vez de continuarem servindo a Jeová, ombro a ombro, com os irmãos, eles talvez parem de falar com aqueles que os ofenderam e até deixem de ir às reuniões. Será que fazer isso é sábio? Vamos ver o que podemos aprender de um personagem bíblico que passou por uma situação parecida. Que desafio todos nós temos que enfrentar. Alguns irmãos têm personalidade que nos deixa irritados, outros nos trataram mal ou fizeram algo que nos deixou desapontados, e às vezes até os anciãos cometem erros.
E, por causa disso, alguns duvidam da organização de Jeová, param de falar com esses irmãos e deixam de ir às reuniões. Leitura do 4. Exemplo da Bíblia. O apóstolo Paulo sabia que seus irmãos eram imperfeitos. Por exemplo, alguns em Jerusalém não acreditaram que ele fosse um discípulo. Um tempo depois, outros falaram mal de Paulo para prejudicar sua reputação. Certa vez, Paulo viu um ancião tomar uma decisão ruim que poderia ter feito outros tropeçar. E um dos amigos mais achegados de Paulo, Marcos, o deixou muito desapontado. Depois de passar por tudo isso, Paulo poderia ter se afastado dessas pessoas, mas ele não fez isso. Ele continuou vendo o lado bom dos irmãos e continuou ativo no serviço a Jeová. O que ajudou Paulo a perseverar? Pergunta: que desafio o apóstolo Paulo enfrentou? Alguns não acreditaram que ele fosse um discípulo, falaram mal dele para prejudicar sua reputação, viu um ancião tomar uma decisão ruim e seu amigo deixou desapontado. Então, tudo isso poderia ter feito o apóstolo Paulo ter se afastado. Leitura do 5. Paulo amava seus irmãos, e o amor que Paulo sentia por eles o ajudava a se concentrar nas qualidades deles, não nas imperfeições. O amor também ajudou Paulo a praticar o que ele mesmo escreveu em Colossenses capítulo 3, versículo 13 e 14, que diz assim: continue a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente, mesmo que alguém tenha razão para queixa contra outro. Assim como Jeová os perdoou liberalmente, vocês devem fazer o mesmo. Mas, além de todas essas coisas, revistam-se de amor, pois é o perfeito vínculo de união. Veja como Paulo fez isso quando perdoou seu amigo Marcos. Apesar de Marcos ter abandonado Paulo durante sua primeira viagem missionária, ele não guardou mágoa. Algum tempo depois, quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses para os encorajar, ele elogiou Marcos por ter sido uma fonte de grande consolo. E quando estava preso em Roma, Paulo fez questão que Marcos fosse ajudá-lo. Fica óbvio que Paulo não desistiu de seus irmãos. O que podemos aprender com ele? Pergunta: o que ajudou Paulo a não desistir de seus irmãos? Foi o amor que ele sentia por seus irmãos. E isso ele mostrou na prática. Quando Marcos abandonou na primeira viagem, ele não guardou mágoas, mas o perdoou. Tanto que um tempo depois, Paulo elogiou Marcos e fez questão que Marcos fosse ajudá-lo quando estava preso. Leitura do 6 e 7. Jeová quer que continuemos a mostrar amor pelos irmãos. Quando o irmão não nos trata como deveria, não queremos pensar que ele fez isso de propósito. Precisamos lembrar que ele está se esforçando para fazer as coisas da maneira de Jeová. Jeová ama seus irmãos fiéis, apesar dos erros que cometem. Ele continua sendo nosso amigo e não guarda mágoa de nós. Nós somos muito gratos por Jeová nos perdoar, e por isso temos que imitá-lo e perdoar outros também. Estamos muito perto do fim, por isso precisamos nos manter achegados aos nossos irmãos. Nós sabemos que a perseguição vai piorar, e pode até ser que sejamos presos por causa da nossa fé. Se isso acontecer, vamos precisar dos nossos irmãos mais do que nunca. Veja o que aconteceu com José, um ancião na Espanha. Ele e outros irmãos foram presos por causa da neutralidade. José diz: na prisão, a gente não tinha nenhuma privacidade e era fácil ficar irritado com o que um irmão fazia. Tínhamos que suportar nossas imperfeições e ser perdoadores. Isso nos ajudou a ficar unidos e a proteger uns aos outros. A gente estava no meio de outros presos que não serviam a Jeová. Certa vez, eu me machuquei e tiveram que engessar meu braço. Por isso, eu não conseguia fazer algumas coisas sozinho. Um irmão me ajudou a lavar minha roupa e ainda fez outras coisas por mim. Eu senti o verdadeiro amor naquele momento tão difícil. Sem dúvida, temos todos os motivos para resolver qualquer problema
que tenhamos com nossos irmãos o quanto antes. Pergunta do 6 e 7. O que vai nos ajudar a continuar mostrando amor pelos irmãos, apesar de suas imperfeições? É se lembrar que eles também estão se esforçando para fazer as coisas da maneira de Jeová. E assim como Jeová não guarda mágoa e perdoa, nós devemos fazer o mesmo. Leitura do 8, subtítulo: Perseverem quando seu marido ou esposa desapontar você. Desafio. Todo casamento passa por dificuldades. A Bíblia diz claramente que os que se casam têm dificuldades na vida. Por quê? Porque o casamento junta duas pessoas imperfeitas, cada uma com características, gostos, opiniões, cultura e criação diferente. É por isso que, com o tempo, tanto o marido como a esposa vão descobrir coisas no outro que não tinham percebido antes do casamento. E algumas dessas coisas podem causar problemas. Alguns casais, em vez de resolverem juntos seus problemas, preferem culpar um ao outro pelas dificuldades. Mas a verdade é que os dois cometem erros. Alguns chegam a pensar que a solução é a separação ou o divórcio. Mas será que é mesmo? Não. Vamos ver um personagem da Bíblia que perseverou apesar de viver num casamento muito difícil. Pergunta: que desafio os casais enfrentam? O desafio de manter um casamento feliz e duradouro, pois às vezes a personalidade, opiniões, cultura e criação diferente pode gerar algumas dificuldades. E quando passam por essas tensões, alguns, ao invés de tentar conversar e resolver, preferem se separar. Leitura do 9. Exemplo da Bíblia. Abigail era casada com Nabal, e a Bíblia diz que ele era rude e mau. Devia ser muito difícil para Abigail viver com um marido assim. Abigail poderia ter procurado uma oportunidade para se livrar desse casamento. E essa oportunidade surgiu quando Davi, que seria rei de Israel, quis matar Nabal por ter insultado tanto a ele quanto os homens que estavam com ele. Abigail poderia simplesmente ter fugido e deixado Davi matar Nabal, mas não foi isso que ela fez. Em vez disso, ela convenceu Davi a deixar Nabal vivo. Mas por que será que ela fez isso? Pergunta: que desafio Abigail enfrentou? Abigail era casada com Nabal, um homem rude e cruel. Abigail ela teve a oportunidade de se livrar do seu marido quando Davi quis matá-lo, mas ela convenceu Davi de não fazer isso e Davi deixou ele viver. Leitura do parágrafo número 10. Por causa do seu amor a Jeová, Abigail respeitava o casamento, assim como Jeová respeita. Provavelmente, ela sabia o que Jeová tinha dito para Adão e Eva quando realizou o primeiro casamento. Abigail sabia que para Jeová o casamento é sagrado. Ela queria agradar a Jeová, e talvez foi por isso que Abigail fez o possível para salvar tantos que viviam em sua casa quanto o seu marido. Por isso ela agiu rapidamente para evitar que Davi matasse Nabal. Ela estava até disposta a pedir desculpas por algo que não tinha feito. Sem dúvida, Jeová amava essa mulher corajosa e bem disposta. O que os maridos e as esposas podem aprender com o exemplo de Abigail? Pergunta: o que provavelmente motivou Abigail a perseverar mesmo vivendo um casamento difícil? O amor que ela tinha por Jeová e por saber que o casamento é sagrado e ela queria agradar a Jeová. Leitura do 11. Lição. Jeová espera que marido e esposa continuem vivendo juntos, mesmo que um deles torne o casamento difícil. E Jeová fica muito feliz quando vê alguém se esforçando para resolver os problemas no casamento e mostrar amor e respeito. Veja o exemplo de Carmen. Depois de uns 6 anos de casada, ela começou a estudar com as testemunhas de Jeová e se batizou. Mas Carmen precisou perseverar muito. Por uns 50 anos, ela se esforçou para manter seu casamento e mostrar amor e respeito. Ela conta: meu marido não gostou nada de eu ter me tornado testemunha de Jeová.
Ele ficou com ciúmes de Jeová. Ele me ofendia e ameaçava me abandonar. Com o passar dos anos, eu passei a entender melhor como meu marido se sentia e tentava falar com ele de maneira bondosa. Saber que o casamento é sagrado para Jeová foi o que me deu forças para lutar pelo meu casamento. Eu nunca desisti porque eu amo a Jeová. Se você tiver problemas no casamento, pode ter certeza que Jeová vai ajudar você a perseverar. Pergunta do 11, parte A. O que Jeová espera dos que são casados? Então, Jeová ele espera que o marido e esposa continuem vivendo juntos, mesmo que um deles torne o casamento infeliz. E Jeová se sente feliz quando vê os casais se esforçando para resolver os problemas no casamento e mostrar amor e respeito. Pergunta parte B. O que você aprendeu com o esforço que Carmen fez para salvar seu casamento? Sabemos que o casamento é sagrado. Então, assim como Carmen, devemos tentar ao máximo manter o nosso casamento, porque amamos a Jeová. E Jeová sempre nos ajudará a enfrentar as dificuldades e a perseverar. Leitura do parágrafo número 12, subtítulo: Persevere quando estiver decepcionado com você mesmo. Desafio. Se você cometeu um pecado sério, talvez sinta vontade de desistir de tudo. A Bíblia reconhece que nossos erros podem nos deixar quebrantados e esmagados. Um irmão chamado Rogério se tornou um servo ministerial depois de muitos anos se esforçando para isso. Mas daí ele cometeu um pecado sério e percebeu que tinha desapontado a Jeová. Ele explica: minha consciência pesava muito e eu me sentia no fundo do poço. Eu chorava e orava a Jeová, mas eu achava que Jeová nunca mais escutaria minhas orações. Afinal, por que ele faria isso se eu tinha decepcionado tanto a ele? Se cometemos um pecado sério, nosso coração pode ficar tão desanimado que começamos a pensar que Jeová nos abandonou e que já não temos motivo para servir a Ele. Caso você se sinta assim, pense no exemplo de um personagem bíblico que perseverou apesar de um pecado grave. Pergunta: que desafios talvez enfrentemos depois de cometer um pecado sério? O desafio pode ser quando cometemos um pecado sério e achemos que Jeová nunca mais ouvirá as nossas orações e nos perdoará. Então, quando nos sentirmos assim, precisamos nos lembrar de personagens da palavra de Deus. Leitura do 13. Exemplo da Bíblia. Na noite antes de Jesus morrer, Pedro cometeu um erro atrás do outro, e isso levou a cometer um erro ainda mais grave. Para começar, Pedro se sentia muito confiante e disse que ele continuaria fiel, mesmo que todos os outros apóstolos abandonassem Jesus. Depois, quando estava no jardim de Getsêmani, Pedro várias vezes não conseguiu se manter vigilante. Depois, quando uma multidão chegou para prender Jesus, Pedro o abandonou. E para completar, Pedro negou 3 vezes que conhecia Jesus e chegou a ponto de jurar por sua vida que não o conhecia. Como Pedro se sentiu quando percebeu que tinha cometido um erro grave? Ele ficou arrasado e chorou muito, provavelmente se sentindo esmagado pelo peso da culpa. E imagine como ele ficou ainda mais aflito quando, algumas horas depois, seu amigo Jesus foi morto. Pedro deve ter pensado que não prestava para nada. Pergunta: que erros Pedro cometeu e qual foi o mais grave deles? Então Pedro lhe disse que jamais abandonaria a Cristo. Quando estava no jardim de Getsêmani, não conseguiu se manter vigilante, abandonou Jesus e quando uma multidão veio pegá-lo e depois negou a Cristo. Então, o erro mais grave que Pedro cometeu foi ter negado a Jesus. Leitura do 14. Várias coisas ajudaram Pedro a perseverar e continuar servindo a Jeová. Para começar, Pedro não se isolou. Ele procurou outros irmãos e contou com a ajuda e consolo deles. Além disso, depois de ter sido ressuscitado,
Jesus apareceu a Pedro e provavelmente o encorajou. Daí, em vez de brigar com Pedro por causa de seus erros, Jesus o tranquilizou, dizendo a seu amigo que ele receberia ainda mais responsabilidades. Pedro sabia que tinha cometido um erro grave, mas ele não desistiu de fazer o que era certo. Por quê? Porque ele tinha certeza que seu mestre, Jesus, não tinha desistido dele. E os outros discípulos continuaram apoiando Pedro. O que podemos aprender do exemplo dele? Pergunta: o que ajudou Pedro a perseverar e continuar servindo a Jeová? Pedro, ele não se isolou, mas procurou seus irmãos e contou com a ajuda e o consolo deles. Depois de ressuscitar, Jesus apareceu a Pedro e o encorajou e o tranquilizou, dizendo que ele receberia mais responsabilidade. Então, ele percebeu que Jesus não havia desistido dele. Leitura do 15. Lição: Jeová quer que tenhamos certeza que ele nos ama e nos perdoa. É verdade que quando cometemos um pecado nos sentimos culpados. Isso é normal e é até bom. Mas não devemos pensar que não merecemos o amor e o perdão de Jeová. Em vez disso, devemos logo procurar ajuda. Rogério, que já foi citado, explica por que buscar ajuda foi essencial. Eu cometi um pecado porque achava que era forte o bastante para resistir a uma tentação. Quando conversei com os anciãos, eles me ajudaram a ver que Jeová realmente me ama. Os anciãos não desistiram de mim. Eles me ajudaram a ver que Jeová não tinha me abandonado. Se nos arrependermos dos nossos pecados, procurarmos ajuda e fizermos o máximo para não cometer os mesmos erros, Jeová vai nos ajudar a ver que Ele nos ama profundamente e nos perdoa. Se tivermos essa certeza, não vamos deixar de servi-lo mesmo quando cometermos um erro. Pergunta: que certeza Jeová quer que tenhamos? Jeová, ele quer que tenhamos a certeza que ele nos ama e nos perdoa. Então, independente de qual erro venhamos a cometer, podemos ter certeza que Jeová nos perdoará. Precisamos nos arrepender de coração e deixar de fazer o errado. E Jeová usa os anciãos para que possa nos auxiliar nesse sentido. Leitura do 16. Jeová dá muito valor a tudo o que fazemos para servi-lo nestes últimos dias tão difíceis. E com a ajuda dele é possível sim perseverar apesar de decepções. Podemos continuar amando e perdoando nossos irmãos, mesmo quando eles nos ofendem. Também mostraremos profundo amor por Deus e respeito pelo casamento, fazendo o possível para resolver os problemas que talvez tenhamos. E se cometermos um erro grave, vamos procurar a ajuda de Jeová, aceitar seu amor e perdão e continuar servindo a Ele. Podemos ter certeza que seremos muito abençoados se não desistirmos de fazer o que é bom. Pergunta: por que você está decidido a perseverar e servir a Jeová? Porque podemos ter certeza que seremos abençoados se não desistirmos de fazer o que é bom. Vamos fazer agora as perguntas de recapitulação. A primeira pergunta: como perseverar no serviço a Jeová quando o irmão nos ofende? Precisamos sempre nos lembrar que, assim como nós, nossos irmãos estão tentando dar o seu melhor, e falhas todos nós iremos cometer. E assim como Jeová nos ama e nos perdoa, precisamos fazer o mesmo. Dessa forma, iremos perseverar no serviço a Jeová. A segunda pergunta: como perseverar no serviço a Jeová quando temos decepções no casamento? Precisamos sempre nos lembrar que o casamento para Jeová é algo sagrado. E quando há desentendimento, precisa ser resolvido o mais rápido possível, para que possa continuar a união. Quando fazemos isso, Jeová abençoa e nos ajuda a perseverar. E a última pergunta: como perseverar no serviço a Jeová quando ficamos desapontados com nós mesmos? Bem, precisamos reconhecer que nós somos imperfeitos e vamos errar. Mas quando isso acontece, precisamos pedir a ajuda e o perdão de Jeová e também conversar com os anciãos, para que eles assim possam nos ajudar
a continuar a servir a Jeová com alegria. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza o nosso estudo da revista Sentinela e espero que possa ajudar em sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até a um próximo vídeo, se Deus quiser.